Ele é muito fácil, eu não gosto de falar essa palavra fácil, porque não tem nada fácil. É muito possível de ser aprovado. Eu me chamo Aline Moraes, eu sou a esposa do João e nós dois juntos, esse ano de 2026, mais precisamente no dia 13 de fevereiro, nós dois demos início à nossa jornada rumo aos Estados Unidos no visto EB3. O visto EB, ele tem várias categorias, EB2, no nosso caso é o EB3, e o EB3 ele pode ser skilled ou unskilled, o nosso é unskilled, ou seja, sem necessidade de uma profissão específica ou de uma habilidade especial. Eu já falei um pouquinho sobre isso no outro vídeo. Eu quero agora contar para vocês como que essa jornada começou, quais são os primeiros passos, para que se você tiver realmente esse interesse, você começar a entender um pouquinho melhor como tudo acontece, como é o processo, e você vai poder acompanhar a gente desde o início, porque o nosso processo acabou de começar. Enquanto isso, eu vou trazendo outros vídeos aqui para vocês sobre a Austrália, porque hoje a gente mora na Austrália. Por isso o nome desse canal é Nossa Vida de Imigrante, porque hoje a gente já imigra, a gente já mora em outro país, a gente já está na Austrália há quase 4 anos. Foi uma jornada muito interessante e eu só criei, na verdade, o canal depois e depois eu pensei e falei, poxa, por que eu não filmei antes, né? Cada lugar maravilhoso que eu fui. Então daqui pra frente a gente vai fazer um combinado. Enquanto as coisas do processo não vão andando, não vão acontecendo, porque ele é um processo demorado, eu vou mostrando para vocês as curiosidades daqui da Austrália, tudo que acontece aqui na Austrália. Aqui na Austrália, para vocês terem uma ideia, as pessoas andam muito descalças, andam muito de pijama. Aqui as placas dos carros podem ser personalizadas, algo que eu acho muito legal, muito interessante. Aqui existe uma cultura bem diferenciada e bem interessante de se conhecer. Então fica por aqui nesse canal. Se você quer migrar para os Estados Unidos com o visto EB3, você vai acompanhar nosso processo e pode perguntar o que você quiser, que o que eu souber eu vou te responder. E se você tiver curiosidade de conhecer um pouquinho da Austrália, vão ter vídeos aqui também falando sobre isso, porque essa é a nossa vida de imigrante. Agora vamos direto para o assunto, que é para a gente não enrolar muito. Esse vídeo aqui é sobre o visto EB3. Então, para começar, eu quero contar para vocês por que já morando há 3 anos e meio na Austrália, a gente resolveu imigrar para os Estados Unidos. Eu sempre tive o sonho de morar nos Estados Unidos. Desde a primeira vez que eu botei o pé lá a passeio, isso há 28 anos atrás, o meu filho mais velho tinha 5 anos, hoje ele tem 33 anos, ele mora aqui. Por isso que eu estou aqui na Austrália, porque meus 2 filhos moram aqui, são residentes aqui, são cidadãos australianos, então eu vim pra cá. Mas desde que eu pisei em Orlando, eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas que pisam em Orlando, quando vai pra Disney. Se esse foi o seu caso, me conta aqui. É pisar naquele lugar e é tanta magia que envolve que a gente pensa assim, eu quero um dia morar aqui. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade de voltar para lá outras vezes, de ir para os Estados Unidos, para outros lugares dos Estados Unidos, para Califórnia, eu fui para Las Vegas, eu fui para outros lugares, mas Orlando sempre ficou na minha cabeça. Sabe aquele sonho assim, poxa, se eu tiver que morar um dia em outro país, é aqui que eu quero viver, é aqui que eu quero ficar. Mas a vida dá muita volta. E eu vim parar na Austrália, exatamente porque meus 2 filhos moram aqui. A Austrália é maravilhosa. Eu amo esse país, eu amo esse lugar. São praias lindíssimas, tem muito a ver com onde eu morava no Brasil, que era no Rio de Janeiro. Então aqui as praias são muito bonitas, a areia é muito branquinha, o povo é muito acolhedor, porque aqui existe muito imigrante de todos os países, principalmente aqui dos países da Ásia. E eu realmente não tenho o que falar, nem o que reclamar da Austrália, não. Mas aquele sonhozinho de ir para os Estados Unidos sempre ficou no meu coração e eu sempre me identifiquei muito, conforme eu falei que eu já fui várias vezes, eu me identifiquei muito com o país. Chegando aqui, o processo de continuar aqui, renova visto, faz isso, faz aquilo, eu conheci um casal que estava com muita dificuldade na época de renovar o visto deles aqui na Austrália. E aí, conversando, eles falaram que eles iam desistir da Austrália e iam para os Estados Unidos. E eu falei assim, mas os Estados Unidos é muito mais difícil. Eles falaram, não, Aline, existe um visto, que é um visto específico para quem não tem habilidade nenhuma, não tem nenhuma profissão específica, mas é para trabalhar com serviços que os americanos não querem. É para trabalhar com alguma coisa específica, que são em fast food, que, enfim, são empregos que as pessoas dos Estados Unidos, os americanos, geralmente não querem,
Não é porque é desonra, não é nada disso. É porque tem um salário mais baixo. São empregos, na verdade, vamos pensar assim, são trabalhos de salário mínimo. É o salário mínimo americano. Que se a gente converte para o dinheiro do Brasil, para o real, ele fica muito. Mas acontece que para viver nos Estados Unidos, ele é pouco. Então os americanos não querem. E o governo dos Estados Unidos, ele tem essa demanda, ele tem essa necessidade desta mão de obra. Então existe um tipo de visto, que é um programa que foi feito para atender essa mão de obra, é um tipo de visto específico que se chama EB3 Unskilled, ou seja, sem habilidade, não precisa ter profissão, habilidade nenhuma. Esse é o visto e ele, perto dos outros, ele hoje, a gente está em 2026, ele demora mais para sair. 4 anos é o período, é o tempo que está hoje para acontecer, para ele sair, para você, para gente, né? Eu que dei entrada, pisar nos Estados Unidos com o Green Card já na mão, eu vou explicar isso. Ele hoje leva 4 anos. Ele é o visto mais demorado. Os outros vistos, eles são mais rápidos, em geral. Os outros EBs, EB2, visto de investimento, em geral, levam 2 anos. Esse demora mais. Porém, ele, não é que ele seja mais fácil, ele exige menos comprovações, justamente porque você não quer ir para lá com uma profissão específica, para trabalhar em alguma coisa específica, então você não tem que provar que você sabe fazer aquilo ali, porque ele, justamente como o nome diz, ele não precisa de habilidade. Você já vai com uma empresa certa para se trabalhar, ou seja, você já tem um empregador que vai te sponsorar, você já sabe que os americanos não querem esse trabalho, então é claro que tem todo um processo por trás disso. A empresa precisa fazer um anúncio, precisa provar para o governo que não tem, ela não realmente não está encontrando ninguém para trabalhar. E isso acontece muito com grandes empresas, McDonald's, Hungry Jack's, essas empresas grandes que têm uma demanda muito grande, uma rotatividade muito grande de funcionário, eles estão sempre com uma plaquinha na porta, eles sempre precisam de pessoas. Então o governo já sabe dessa dificuldade deles e essas empresas são excelentes para ir por essas empresas, porque já se sabe que essa vaga ela já existe, porque ela existe frequentemente, porque eles têm essa demanda. Então esse visto, ele é mais, vamos colocar essa palavra, mas não é que seja isso, ele é mais fácil de você conseguir. Você não precisa provar muita coisa, você só precisa se encaixar num formulário e ver se você está apto a dar entrada neste visto. Tá, mas o que faz você não estar apto a dar entrada nesse visto? Hoje, para vocês terem uma ideia, eu tenho 57 anos e eu posso dar entrada nesse visto sem problema nenhum, porque ele não tem limite de idade. Quais são os empecilhos de você conseguir esse visto? Por isso que você tem que ver se você está apto. É você ter ficado ilegalmente nos Estados Unidos, você ter trabalhado ilegalmente nos Estados Unidos, ou seja, ficou lá como estudante e trabalhou, porque lá o estudante não pode trabalhar. Você também não está apto para esse visto. E com algum problema de saúde muito sério, que seja contagioso, que você possa levar essa doença para o país para infectar outras pessoas. Esses são basicamente os principais critérios para que você seja elegível a esse visto. E se você não tem nenhuma desses impeditivos, você já está pronto para aplicar o EB3. Como que ele funciona hoje? A primeira coisa, quando eu soube desse visto, que esse casal me contou, eu falei, tá, mas como é que eu vou bater na porta do McDonald's daqui da Austrália, lá nos Estados Unidos, e falar, ei, me contrata aí que eu quero trabalhar com vocês. Como é que é isso? E eu também imaginei assim, tá, mas o McDonald's todo mundo deve querer, né? Como é que é? Me explica. E eles me explicaram um pouco, mas óbvio, eu fui pesquisar. Fui pesquisar as empresas, fui pesquisar o processo, fui pesquisar como é que ele acontecia, porque na minha cabeça, como ninguém quer nos Estados Unidos, o que eu imaginei? Deve ser lá naquele McDonald's lá do interior, lá, né, lá no meio de uma cidadezinha que é muito fria, longe de tudo, que tem 5 mil habitantes, nem sei se isso existe nos Estados Unidos, acho que não, os Estados Unidos é muito grande, mas enfim. Pensei que era algo assim, num buraco, e na minha cabeça eu imaginei assim, deve ser aqueles McDonald's de estrada, do posto de gasolina. Eu viajei na minha cabeça e falei, eu já entendi por que ninguém quer, porque ninguém aguenta ficar lá. E quando eu fui pesquisar, não é nada disso. Na verdade, como eu disse no início, as grandes empresas que estão em todos os lugares, em todos os estados, aí a gente está falando de Flórida, Califórnia, Texas, Carolina do Norte, Carolina do Sul, todos os estados precisam, tem demanda. E não só as empresas de fast food, empresas, grandes indústrias, montadoras,
empresas de ar-condicionado, que mexem com telhado, loja. Tem muita vaga mesmo. E você pode escolher o estado que você quer ir de acordo com a vaga que existe. Eu vou dar mais detalhes, talvez não dê para falar tudo nesse vídeo aqui, porque vai ficar muito grande, mas eu vou pedir para vocês, coloca aqui a pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem. A dúvida que vier na cabeça de vocês, aproveita se já vê alguma dúvida agora, já escreve aí para não esquecer, e eu vou tirando essa dúvida de vocês, tá? Eu tô no início do meu processo, mas eu já passei para vocês terem uma ideia, eu passei os últimos 6 meses só pesquisando, para poder dar entrada de maneira certa, sabendo o que eu estava fazendo. Então eu pesquisei tudo e aí eu descobri o seguinte, realmente a gente não consegue ir lá sozinho e dar entrada. Porque seria maravilhoso, como o visto é B2, você pode dar entrada no seu próprio visto. Só que se você pesquisa isso, ou se você começar a pesquisar, você vai ver que o próprio visto EB2, ele é muito difícil. Você pode aplicar sozinho, mas a maioria é negado. Então eu queria uma coisa certeira, eu queria algo que eu realmente não tivesse chance de dar errado. É claro que nada na vida, nenhum visto, ele é 100% garantido. Então, para já te tirar uma dúvida, se veio aí na sua cabeça, mas e se for negado? Pode ser negado? Pode. Mas para você ter uma ideia hoje, o percentual de aprovação desse visto que eu estou falando e que eu estou no processo EB3 Unskilled, ele é de aprovação 98%. Ou seja, 2% apenas são negados, e aí tem que entender, e geralmente você pode recorrer, nada termina ali. Ele é muito fácil, eu não gosto de falar essa palavra fácil, porque não tem nada fácil. É muito possível de ser aprovado, a probabilidade é muito grande. O que acontece é que a gente precisa esperar 4 anos. Hoje, essa fila pode andar mais rápido. E aí, se você é uma pessoa ansiosa, você tem que pensar bem, você tem que saber que isso vai acontecer. Não adianta ficar desesperado, achar que tomou um golpe, porque não é isso. Vai demorar mesmo. E eu, particularmente, já falei até isso no outro vídeo, acho isso ótimo. Por quê? Você tem 4 anos para se programar financeiramente, mentalmente, porque uma mudança de país, ela exige isso de você, distância de família. Eu sei disso porque eu tô aqui na Austrália, tô perto dos meus filhos, mas fiquei longe da minha mãe, das minhas irmãs, enfim. Então, existe um planejamento financeiro que você precisa fazer, você precisa se organizar. E esse planejamento financeiro, ele é bom porque durante esses 4 anos você vai juntando para pagar esse visto. Ah, Aline, tem que pagar? Tem que pagar. Ele não é um visto barato. Nenhum visto geralmente é barato. Os vistos aqui na Austrália também são caríssimos. Mas você divide esse visto, que hoje está em torno de 20 mil dólares. O meu custou 20 mil dólares. Você divide em 4 anos. Então você tem aí 1 ano para juntar 5 mil dólares e conseguir se organizar para fazer 5 mil dólares por ano, né? A média, para você dar a entrada nesse visto. E outra coisa que você também ganha tempo para se planejar é o inglês. É claro que nenhuma dessas vagas exige um nível de inglês muito alto, porém, a maioria quer que você pelo menos saiba se comunicar. Então, existem vagas que a primeira entrevista é em inglês, existem empresas só americanas que dão apoio, né, nesse processo, que só vão conversar com você em inglês. Então, por isso eu te falo, busca o que for mais confortável para você. Todas as agências fazem isso, tá? Fazem esse processo. Ou seja, conforme eu falei para vocês, não dá pra gente bater na porta desse empregador, mas ele está em todos os lugares. Então, existem hoje agências que fazem esse match, que fazem essa combinação entre a pessoa de qualquer lugar do mundo que tem o interesse de ir para lá, porque muitos países vão para lá, México, Itália, Brasil, enfim, tem muitos países que vão, pessoas que querem imigrar para lá e fazem o contato com as empresas que têm esse cargo. Então é uma agência recrutadora, ela recruta esse candidato. Ela faz as primeiras entrevistas, ela vê se você vai dar certo no cargo, ela te faz algumas perguntas, você tem um encontro, você conversa com as pessoas, você pode perguntar o que você quiser. No caso da minha agência, foi todo esse processo até aí foi tudo gratuito. A agência conversou comigo, marcou uma conferência comigo no Zoom, veio um menino falar comigo, uma graça, super simpático, em português. A minha agência, a agência que eu escolhi, eles são colombianos ou venezuelanos, se eu não me engano, mas eles têm um escritório em Miami e um no Brasil. Eu pesquisei, eu vi todas as referências deles, eles estão há mais de 15 anos fazendo isso. Eles têm empresas excelentes, porque cada agência
trabalha com um grupo de empresas. Então, por exemplo, o McDonald's tem uma agência que trabalha com o McDonald's. A loja que eu vou, que é uma loja em Orlando, que eu escolhi, eu quis esperar, eu já contei isso no outro vídeo, vai lá no outro vídeo para você entender. Eu vou para Orlando, numa loja de vendas, loja de souvenirs, presentes típicos da Disney, que é algo que eu amo, porque eu sempre trabalhei com vendas, mas enfim, essa é outra história. E essa loja que eu queria trabalhar estava numa empresa específica. Então eu pesquisei a empresa para poder acertar, eu queria ser assertiva, eu queria ir para esse lugar. Não foi tudo tão simples assim como eu tô contando, assim, como eu tô contando aqui rápido. Levou 6 meses o processo para eu achar a empresa, para eu escolher a vaga. E até aconteceu algumas coisas bem interessantes no caminho, porque eu já tinha marcado a primeira entrevista, porque essa empresa que eu escolhi precisa ter uma entrevista com o empregador, só que eu marquei para 2 semanas depois, porque eu tava aqui toda atarefada, tinha muita coisa acontecendo na minha vida, e eu falei, tem que ser inglês, eu tenho que treinar, porque mesmo morando aqui, pode ter certeza, eu tô morando aqui há quase 4 anos, eu não domino ainda a língua. O inglês, pra gente entrar, conversar, falar um inglês fluente, a conversa fluir, claro, eu entendo, eu me faço entender, mas uma conversa fluida leva muitos anos pra gente fazer isso. E aí, como eu ia pra uma entrevista, eu queria me preparar. E isso aí foi um erro que eu cometi naquele momento, porque eu marquei 2 semanas depois. Só que ninguém fica esperando ninguém, né? Não existe isso. É uma empresa que tá buscando as vagas para preencher, tá buscando os candidatos para preencher essa vaga. Então a empresa foi buscando, foi encaixando, foi fazendo a entrevista. Quando chegou 3 dias antes da minha entrevista, eu recebi um e-mail que as vagas tinham sido encerradas. E eu fiquei arrasada, porque eu só queria essa loja, eu só queria esse lugar, eu só queria ir para Orlando, eu só queria ir para Flórida. Existem vagas nos Estados Unidos inteiro, tem no Texas, tem tudo quanto é lugar que você imaginar, na Geórgia, enfim, eu queria aquela. E aí eu perdi a vaga. E eu fiquei arrasada, mas eu penso assim, quando Deus faz as coisas, é do jeito que é, do jeito que tem que ser, não foi naquele momento, por algum motivo que talvez eu nunca saiba, eu fiquei muito arrasada. O rapaz da agência me ofereceu outras vagas da própria agência, vagas excelentes, com outros estados que pagavam até mais pelo salário mínimo, mas eu não queria. Se é pra sair da Austrália, eu só vou, se é pra sair de um lugar que eu amo, eu só vou pra onde eu quero ir, eu não quero ir pra outro lugar. Mas isso é uma história pessoal minha. Tem que ver qual é o seu sonho, o que você curte, pra onde você topa ir. Tudo isso dá pra saber conversando com a empresa. E aí, bom, quando foi 2 semanas depois, como eu moro aqui na Austrália, não, 2 semanas não, 1 mês depois mais ou menos. Aqui eu tô 13 horas à frente do Brasil, do horário do Brasil. Então, conforme, vou te dar um exemplo, aqui são 3 da manhã, no Brasil são 2 da tarde. E 3 e pouca da manhã, mais ou menos, eu levantei pra ir no banheiro e aquele hábito, peguei o celular pra olhar. Tinha uma mensagem da agência que eu escolhi, que é a agência MCC, não vou ficar aqui fazendo curiosidade, eu vou botar o link deles aqui pra você, vou explicar, se você quiser entrar, perguntar, conversar, marcar uma entrevista, é gratuito. Aí tinha um WhatsApp pra mim do rapaz da agência, colocou assim, Aline, só lembrava de você, acabei de sair de uma reunião e a empresa que você queria acabou de colocar mais 20 vagas no mercado, mas você tem que ser rápida. Eu falei, agora, eu quero. Aí ele sabia que eu moro aqui, ele já me conhecia. Ele falou, mulher, você não tá dormindo? Eu falei, não, eu fui no banheiro, mas agora você me despertou, você me acordou, pelo amor de Deus, coloca meu nome aí, se você quiser eu pago antecipado, eu não posso perder essa vaga. E ele falou, calma, não tem que pagar nada antecipado, isso que é muito legal de vocês saberem e entenderem. Ele falou, não tem que pagar nada antecipado, porque você não vai pagar nada agora, você só vai dar entrada na hora que realmente a gente der entrada no seu processo, como é que é o nome? É Labor Certification, que é como se fosse o Ministério do Trabalho do Brasil. Eles vão dar entrada lá, mostrando que essa pessoa aqui, no caso eu, quer se candidatar a esta vaga desta empresa e a empresa já aprovou, porque realmente já tinha aprovado, eu tinha feito... não, nesse momento eu não tinha feito a entrevista com a empresa. Porque tinha sido desmarcada, é isso mesmo. Mas ele falou isso, a gente só vai dar entrada, você só vai pagar depois que você passar por todo o processo, que a empresa te aprovar, e aí a gente dá entrada nesse Labor Certification, que é a empresa dizendo que já te conhece, que já te aprovou, e que você tá se candidatando nessa vaga. Quando a gente der entrada nisso lá nesse Ministério do Trabalho, vou chamar esse nome, mas não é esse nome, claro, aí você vai pagar. Então isso aconteceu de dezembro
até fevereiro, passamos por janeiro, eles pegando a documentação, manda passaporte, manda o contrato com eles, enfim. E aí só deu entrada no dia 13 de fevereiro. No dia 13 de fevereiro de 2026 foi dada entrada no meu processo e aí eu paguei a primeira parte. Esta empresa, essa agência que eu escolhi, assim como muitas outras, parcela tudo durante o período dos 4 anos. Então você precisa conhecer as empresas, conhecer as vagas. Eu novamente vou te falar, eu vou te colocar aqui embaixo o nome dessa empresa que eu estou, que está me auxiliando nesse processo, que me oferece a recrutadora, conforme eu falei lá no início, me oferece toda a equipe de advogados que vai falar em meu nome. Eles têm todo o suporte para você ser representado lá nos Estados Unidos. Então você assina um processo com eles, todo o seu processo vai ser acompanhado por essa empresa. Você não precisa se preocupar com nada, só com o que diz respeito a você, a sua parte, né? Correr atrás dos documentos, juntar tudo, chegar nos prazos, não atrasar nada, nem documentação, nem pagamento, nada. Mas eles parcelam e te acompanham durante todo o processo. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar aqui embaixo o link da agência, que é a MCC USA, e vou te pedir para que você, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem ir para os Estados Unidos, que sonham ir para os Estados Unidos, se inscreve aqui no canal para você acompanhar o nosso processo e conhecer um pouquinho da Austrália. Eu vou trazer uns vídeos bem legais para vocês aqui, eu acho que vai ser legal. E coloca aqui embaixo nos comentários, comenta, conversa comigo. Aline, queria saber isso, nossa, fiquei com essa curiosidade, me conta isso, eu vou ter o maior prazer em responder. Estarei aqui e vou tentar trazer os próximos vídeos bem breve. Obrigada pela sua companhia até aqui e eu espero que a gente se encontre lá nos Estados Unidos ou quem sabe aqui na Austrália, né? Você vem pra cá?